Graça e paz. Amém. Tem alguém vivo aí? Amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia diz que tudo quanto tem fôlego deve louvar o Senhor. Louve ao Senhor, amém? Abra a tua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 2. O texto que nós vamos ler é grande, mas isso não quer dizer que nós vamos falar muito tempo. 2 Pedro, capítulo 2. Segundo Pedro, capítulo 2. Todos encontrados, amém? Diz assim: houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Para eles o juízo, lavrado há longo tempo, não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e se condenou à destruição às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus castigará, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundos desejos e desprezam as autoridades, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemar das dignidades, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Estes, porém, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia, são nódoas e máculas, deleitando-se em suas festas, quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério, e são insaciáveis no pecado, iludem as almas inconstantes, têm o coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente, pois proferem palavras arrogantes de vaidade e nos desejos da carne iludem com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca
lavada, voltou a rolar na lama. Oremos. Obrigado, Deus, bendito é teu nome, te louvamos pelo dia maravilhoso, te louvamos também pelo privilégio de nós estarmos reunidos na casa do Senhor, para nós cultuarmos ao teu nome e meditar na tua palavra. Obrigado, Deus, tua palavra é clara, né, ao nos dirigir a Deus e nos encaminhar para uma vida santa e reta na presença do Senhor. Pai, não queremos ser apenas religiosos, não queremos ser apenas pessoas de igreja, queremos ser nascidos de novo, queremos ser novas criaturas em Cristo Jesus, queremos, ó Deus, ser transformados, queremos ver nosso caráter, nosso pensamento, nossas atitudes transformadas de acordo com o padrão da tua palavra. Obrigado, eis-nos aqui, nos rendendo aos teus pés e desejosos de ouvir a tua santa e gloriosa voz falando ao nosso coração. Obrigado desde já, te agradeço, eu peço que o teu Espírito Santo encontre aqui nesta noite corações que sejam terra férteis para receber a boa semente da palavra do Senhor. Obrigado mais uma vez, nós te bendizemos, te glorificamos, te exaltamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos. Mas eu venho falar com você desse texto, por isso que eu falei que o texto é grande, porque se eu tirasse aqui um versículo ou outro para eu falar para você, se eu tirasse exatamente o que eu quero te falar, obrigado, irmão Marcão, ia ficar difícil, ia ficar muito fracionado se eu lesse apenas os poucos versículos que eu pretendo compartilhar com você. Esse texto fala dos falsos profetas, mas na verdade não é dos falsos profetas que eu venho falar com você, porque os falsos profetas estão por aí. Estão enganando pessoas, e os falsos profetas, na verdade, irmãos, assim como já previa a palavra de Deus aqui, na verdade desfazem do Senhor Jesus Cristo e trazem um ensinamento que, ao invés de levarem as pessoas a Cristo, distanciam elas de Cristo. A verdade, a ação do falso profeta sempre foi essa. Chega a dizer aqui, né, a condenação para essas pessoas. Uma coisa que os falsos profetas, irmãos, enfiam na cabeça das pessoas é que de fato não há necessidade de Jesus Cristo, não há necessidade de arrependimento, a vida está boa do jeito que está, tudo pode, nada é proibido, é uma vida mole. Os falsos profetas vão levar para a gente uma vida mole, de maneiras que eles vão falar, ele é falso porque ele não vai falar a verdade, ele é falso porque ele não é verdadeiro, então ele não vai levar a mensagem de Deus. A mensagem de Deus, para ela ser de Deus, ela não pode satisfazer o desejo e os interesses daquele que profetiza ou daquele que fala. É por isso que vai dizer aqui que eles são cheios de luxúrias, os falsos profetas tiram proveito das pessoas. Por quê? Vai dar uma palavra de acordo que te agrade, não é que agrada a Deus. O profeta sincero, que não é falso, ele vai pelo outro caminho. Então ele nem sempre vai te dar uma palavra boa, uma palavra tranquila. E muito tem me chamado a atenção, irmãos, o tema relacionado aos fins dos tempos, ao fim dos tempos. Deus tem me chamado, me cobrado, compartilhei com a igreja há tempos atrás. Domingo passado a minha pregação aqui foi toda voltada para você tomar cuidado e não perder o foco do alvo que é o Senhor, da salvação. Deixei muito claro para os irmãos, passamos até um pouco do tempo, para deixar claro que a estratégia do inimigo é colocar na minha vida e na sua problemas e dificuldades, para que a gente foque no problema e desfoque do alvo que é a vida eterna, que é a salvação. Falei isso o tempo todo lá na pregação de domingo e, enfim, foi uma semana para nós de surpresas, porque alguns irmãos foram chamados surpreendentemente, recolhidos. O Senhor falou, está na tua hora, vem. Então, de certa forma, metade de mim ficou muito em paz, porque eu falei aquilo que Deus havia mandado falar sobre o foca, prepara, no finalzinho da pregação, eu falei, põe a barba de molho, porque é necessário estar com o coração preparado. O inimigo tem lançado as dificuldades, as lutas, as dores, as faltas, a preocupação, até o medo da pandemia, por exemplo, é para desfocar a gente. Você fica com medo da pandemia, você já não ora como oraria, não serve a Deus, não cultua, você entra em contradições e perde o foco. Domingo foi assim e fomos surpreendidos. Em 24 horas, 2 irmãos desta igreja foram recolhidos e uma das nossas irmãs, o irmão sabe muito bem, estava dormindo. Então a palavra do Senhor tem sido já há algum tempo uma palavra, irmãos, de exortação, uma palavra te chamando para o caminho do Senhor, e domingo não foi diferente.
E Deus me incomoda mais uma vez para trazer uma palavra no mesmo teor para a igreja. No mesmo teor para a igreja. O teor para que se tome cuidado com a vida espiritual, porque de fato os tempos estão próximos. O que Deus me mostrou lá atrás e que eu compartilhei com vocês é sério. Sobre os fins dos tempos, os sinais estão todos postos, desde a fundação do mundo, mas eles ficaram ocultos para nós. Mas só que se nós buscarmos ao Senhor, Ele nos mostra, estamos chegando no tempo dos fins. Não tem outro caminho, não tem outra saída. Compartilhei com vocês, vamos orar, pedir a Deus que Ele acabe com a pandemia, porque nada vai acabar com essa pandemia, só o Senhor. É ou não é? Leninho tomou a segunda dose já? O André tomou só uma? Você tomou duas? Sabe o que a vacina fez até agora, irmãos? Qual o resultado que ela deu positivo em números? Nenhum. Como a gente esperava, não. Ela tem a promessa. Os números estão só aumentando. Os números de novos casos de mortes no Brasil parou em 1.500, 1.800, 1.900. Então, é sério aquilo que eu postei. A igreja precisa orar. Deus falou comigo, olha, a igreja precisa me pedir para acabar com a pandemia, porque é eu que vou acabar. Não é remédio e não é vacina. E eu estou vendo que de fato não é. Então vamos clamar, amém, queridos? Hoje nós vamos orar outra vez, é diário, todo dia. Senhor, acaba com a pandemia. Senhor, estabeleça o teu reino sobre a terra. Ou seja, domine, governe a minha vida, governe a nossa vida. E aí, queridos, como se não bastasse, essa semana o Senhor me deu outra vez a oportunidade de ver, querido, algo que me atormentou bastante. O Senhor me deu uma visão essa semana. Me deu uma visão essa semana que é aterrorizante. Do dia 1º para o dia 2º, para o dia 2. E nessa visão, Deus avisava, Deus falava, olha, nessa visão Deus falava assim, está na hora de rasgar o véu, porque eu enviei o meu anjo e meu servo para andar pelas ruas e pelos becos, e a terra está repleta de pecado. Vou repetir para vocês. Deus me deixou ver outra vez. Nessa visão, ele falava, está na hora de rasgar o véu, porque eu enviei o meu anjo, o meu servo, para andar pelas ruas e pelos becos, e eles encontraram a terra repleta de pecado. E aí, querido, o anjo rasgava, passava como se fosse uma espada, um facão, e rasgava algo como um tecido fininho, não transparente, meio bege, e que cobria toda a terra até onde eu podia ver. Rasgava aquilo, e aí eu falei, Senhor, e agora? O que vai acontecer? Eu não entendi, peço a Deus discernimento, Senhor, o que é isso? Mas essa questão de ter falado que foi claro, o que importa é eu te dizer, enviei o meu anjo, o meu servo, para andar pelas ruas e becos, e eles encontraram a terra repleta de pecado. Está na hora de rasgar o véu. E eu fiquei, Senhor, quando é que o véu foi rasgado? Quem lembra? Tem alguém que está ouvindo lá atrás? Está ouvindo? O som está bom aí? Quando é que o véu foi rasgado alguma vez? Quando Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima a baixo. Aquele véu que rasgou, simbolicamente, e os textos da Bíblia dizem, é como que se tivesse aberto agora o caminho que possibilitava os homens irem até Deus. O véu separava o lugar santo dos santos, e só podia passar do véu para dentro o sumo sacerdote, uma vez ao ano, levando sangue de cordeiro. Ele ia ali para levar as orações do povo a Deus, e Deus o recebia. Aquele véu não podia ser traspassado. Quando aquele véu foi rasgado de cima a baixo, e historicamente não tem lógica ele rasgar, ele era muito alto, calcula-se uns 18 metros, mais ou menos, ele ter rasgado de cima a baixo, 18 metros por 12 centímetros de espessura, era muito grosso. A historiador diz que nem se dois animais puxassem de um lado e do outro, conseguiria rasgar aquele véu como ele rasgou de cima para baixo. Então, é de fato algo misterioso, milagroso. A única referência de véu que tem é essa. Mas quando me diz que era acesso dos homens a Deus, disse que o anjo do Senhor andou pela terra, andou pelas ruas e becos, e encontrou a terra repleta de pecado, e ia rasgar o véu. Aquele me preocupou. A terra está repleta de pecado. E eu vou te perguntar uma coisa, como é que está a terra hoje?
vou te perguntar uma coisa, como é que estamos nós aqui agora, nesta congregação? Quantos de nós aqui, querido, de fato, está com a vida limpa no altar do Senhor? De qualquer forma, eu trago para você, assim, na essência, para que você entenda que esse rasgar o véu é outra vez, irmãos, falando sobre um acesso ao céu e o céu a nós. Mas não era rasgar o véu porque tudo estava bem, era rasgar o véu. Sabe por quê? Eu queria que você prestasse atenção, eu queria ter certeza que 100% estão prestando atenção, porque a mensagem de domingo foi assim também, quem recebeu bem, quem não recebeu, glória a Deus. A de hoje é a mesma coisa. A minha preocupação é que tudo estava mal, a terra estava repleta de pecado, o véu foi rasgado, esse caminho foi aberto, esse caminho de acesso outra vez, mas não foi aberto porque estava todo mundo bem, foi aberto porque a terra estava repleta de pecado. É onde eu venho falar para você essa palavra. Querido, como é que está a tua vida agora? Agora. Como é que está a tua vida? Tua vida está bem espiritualmente com Deus? Você está bem com Deus? Bem com o Senhor? Falei aqui domingo que a minha missão como pastor é pregar e povoar o céu. Se eu prego e eu não levo ninguém para o céu, perdi o meu tempo. E hoje eu vim te falar outra vez da mesma questão. Como é que está a tua vida, querido? Está bem com Deus? Porque o que o Senhor está nos alertando é que é tempo, querido, de colocar a vida no altar do Senhor. É tempo de santificar a vida. É tempo de santificar o coração. Lembra lá do foco nos problemas, nas coisas e perde o foco do Senhor? Eu cheguei a dizer que talvez o nosso foco esteja no ministério, mas não na vida eterna. Talvez o meu foco esteja em pastorear, em ser pastor e não em ser salvo. Talvez o teu foco é tocar e cantar. Até então você está focado, mas não está focado na tua vida, não está cuidando da tua vida. Santificação. É tempo, querido, de vigiar e de pensar, né, de colocar a vida no altar do Senhor, de fazer um conserto, de consertar mesmo com o Senhor. E deixar aquela coisa, eu não consigo, está difícil. Sabe aquela história, querido? Ah, porque eu não consigo, o pecado está forte. Está na hora de você tomar uma decisão. Não, o pecado não mais terá domínio sobre a minha vida. A partir de agora eu sou do Senhor, eu vivo para o Senhor e eu sou santo. Porque o dia e a hora em que o Senhor vai nos chamar, a gente não sabe. O dia e a hora que Ele vai te chamar, nós não sabemos, ninguém sabe. Pois assim como o ladrão não avisa, né, quando ele vai entrar na casa, assim também será o dia da vinda do Filho do Homem. E me assusta, isso que o Senhor me mostrou essa semana, é que uma verdade bíblica, que nós podemos acompanhá-la ao longo da Bíblia, é que o juízo de Deus, irmãos, ele é inevitável sobre aqueles que insistem em viver debaixo da prática do pecado. O juízo de Deus é inevitável. Ou seja, não tem como evitar o juízo de Deus sobre aqueles que praticam a iniquidade, que insistem em viver uma vida de pecado. O texto que nós lemos vai falar, depois que ele vai falar dos falsos profetas, da ação dos falsos profetas, né, que por ganância explorarão, tal, com palavras fingidas, versículo 3. Aí ele começa a dizer algo, porque Deus não poupou nem os anjos, verso 4, que pecaram. Olha bem, Deus não poupou, por isso que eu falei para você, o juízo de Deus é inevitável sobre aqueles que insistem em viver uma vida de pecado. Para aquela pessoa que não importa, o pecado já virou prática, é comum, existem tantas coisas pecaminosas que a gente faz, irmãos, a gente já está tão acostumado com elas que a gente até cria teologia em cima delas e que a gente pode fazer que não tem pecado nenhum. Isso é sério, porque o juízo de Deus é inevitável. Versículo 4 diz assim: se Deus não poupou os anjos que pecaram, os anjos, aqueles que ministravam diante dele, nem eles o Senhor poupou, mas havendo-os lançado no inferno, no Sheol, como diz uma outra tradução, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o dia do juízo. Nem os anjos, irmãos, que serviam a Deus, Deus poupou. Isso é para você ver que o juízo de Deus é inevitável sobre a minha vida, sobre a tua vida. Se a gente insistir, irmãos, em não mudar e não transformar, é necessário buscar de Deus a graça para ser mudado e ser transformado com relação ao pecado. O juízo de Deus não falha. E está dizendo que não poupou nem os anjos. Olha que os anjos eram poderosos, serviam ao Senhor, né? E aí o versículo 5, se não poupou nem o mundo antigo, embora preservasse Noé,
pregoeiro da justiça com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Está vendo? Ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. É por isso que eu trouxe trazendo para você aquela visão que Deus me deu. Está na hora de rasgar o véu, porque o meu servo, o meu anjo, andou pelas ruas e becos e a terra está repleta de pecado. Aquilo me assustou, porque o juízo de Deus é inevitável. E ele não poupou, né? Não poupou os anjos. Aqui está dizendo que não poupou o mundo antigo, só Noé e aqueles que estavam com ele na arca. Verso 6. E ele condenou a destruição Sodoma e Gomorra, irmãos, reduzindo essas cidades e pondo-as como exemplo dos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles, porque o justo Ló, habitando entre eles, afligia todos os dias da sua alma, justa com a injustiça daquela cidade. Você notou, querido, que o juízo de Deus é implacável sobre aqueles que insistem em viver no pecado? Na época de Noé, aliás, os anjos, os que pecaram, ele condenou. Na época de Noé, ele lançou o dilúvio, mas não sobre Noé, salvou Noé e aqueles que estavam na arca. E Sodoma e Gomorra também por causa do pecado, e Ló ficava ali dentro afligindo a sua alma por causa da iniquidade das pessoas. Ló era justo, Deus condenou, não Ló, mas condenou aquela cidade, 2 cidades, Sodoma e Gomorra. É implacável, querido, a justiça de Deus com relação ao pecado. Você precisa pensar nisso e buscar de Deus a graça para abandonar o pecado. É de vez, querido. Abandona agora. Fala, eu não quero isso mais, eu não vou mais viver uma vida de pecado. A partir de hoje, acabou. É chutar o balde mesmo. É tempo. O Senhor está nos alertando sobre os tempos do fim. E repito, vou repetir para você não esquecer. Aquela voz que disse, está na hora de rasgar o véu, porque o meu anjo, o meu servo, ele andou pelas ruas e becos e a terra está repleta de pecado. Querido, eu vou te dizer uma coisa, o Senhor vai ser implacável com essa terra, mas ele não vai condenar aqueles que são dele. Ele vai fazer separação. Está já fazendo esta separação. Está fazendo. É o mesmo teor já de algum tempo que o Senhor tem nos mandado trazer e me chama a atenção. Me chama a atenção a frieza de coração, de não entender, de não conseguir se agarrar ao Senhor e pegar força para abandonar uma vida de pecado. Isso que me preocupa. Está na hora, querido, de mudar. Amém, igreja? Amém, igreja? Quem se morrer hoje quer ir para o céu e diz amém? Então pega essa palavra, agarra com ela. Garra com ela. Não está mais tempo, não está dando tempo, não, querido. Não faça planos para muito tempo. Pastor, você está sendo dramático? Não estou sendo dramático. É a verdade. Deus está falando e falando e falando. Que é necessário mudar, querido. É necessário buscar do Senhor a graça e a força para viver eternamente com o Senhor. Deus não poupou esses lugares. Esses lugares foram condenados. Essas pessoas foram condenadas. E o verso 9 fala, assim, olha bem que beleza o verso 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Não dá para esperar, não dá para brincar de ser crente. Não dá, querido. Está vendo o verso 9? Assim sabe o Senhor, assim como o Senhor condenou os anjos que pecaram, né, que caíram e os condenou, assim como no tempo de Noé, morreu todos menos Noé, que era justo, assim como em Sodoma e Gomorra, morreram todos menos Ló e os da sua família, com exceção da mulher dele que pecou, e assim está falando, assim como Deus livrou Jó, também o Senhor livra da tentação os piedosos e reserva os justos para o dia do juízo. Presta atenção, querido, verso 9, se você ler Bíblia e o Espírito Santo de Deus te falar, você vê que tem as chaves da vida espiritual bem com Deus. Verso 9 diz assim, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo. Não é que Deus vai livrar da tentação todos, vai livrar os piedosos. Se você é o tipo que cai na tentação à toa, se aprova que você não é piedoso e não é piedosa. Se fosse, o Senhor te livraria. Chave. Por isso que tem que ser piedoso. Por isso que tem que correr atrás, tem que buscar. Porque Ele livra esses.
Agora, se você cai à toa, irmão, você larga um vício e cai, você larga um pecado e cai, você larga isso e cai. Se você mente hoje, fica uns dias sem mentir, volta a mentir. Você engana. Querido, você não é piedoso, o Senhor não está te livrando, é porque aqui está dizendo, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. É o Senhor que livra aqueles que são piedosos. É uma linha, não é? Ninguém vai ser salvo sozinho, você vai ser salvo pela graça. Se a graça não estiver em ti, não será salvo. Essa graça é que nos condiciona a não cair em tentação. Você está caindo em tentação porque não está cheio da graça, porque é ela que nos sustenta. Hoje a gente conversando, né, com os coordenadores, chegamos a mencionar alguns detalhes que a gente até argumenta que podemos e devemos, é bom para o meu ministério, mas na verdade não é bom nada, é porque a gente gosta do pecado e aí passa a usar o pecado até como um argumento de algo bom para o reino. Pecado não é bom para a tua vida, pecado não é bom para o reino, pecado é pecado e o Senhor abomina uma vida de pecado. Amém, queridos? Amém, igreja? É isso, querido, que leva para o céu. E é isso que eu trago para você, para que a gente possa alcançar a vida eterna, alcançar a graça do Senhor, a salvação, que é o que importa, querido, que é o que importa, tá? E aí a Bíblia continua falando, Deus castigará, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundos desejos, desprezam a autoridade. O que tem de gente que despreza a autoridade está queimado no inferno. Autoridade é autoridade. Amém? Amém? Autoridade é autoridade. Repito o verso 10. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em mundos desejos e desprezam autoridades. Mas vai falar mais ainda, mais adjetivos aqui, ó. Atrevidos, arrogantes, não receem blasfemar das dignidades. E aí faz uma comparação, ó. Ao passo que os anjos, embora maiores em força e em poder, não pronunciam contra eles juízo blasfemo diante do Senhor. Esses, porém, esses quem? Esses que Deus castigará. Esses, porém, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não conhecem, perecerão na sua corrupção. Blasfemando do que não conhecem. Porque se conhecesse Deus, não blasfemaria de Deus. Por isso que é importante você conhecer Deus, para você não blasfemar de Deus. E vou seguir. Verso 13. Vão receber a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria, à luz do dia. E a Bíblia diz que são nódoas e máculas, deleitando-se em suas festas. Quando se banqueteiam convosco, têm olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, iludem as almas inconstantes, têm o coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta Balaão. Estes são fontes sem água, névoas impelidas pela tempestade, para as quais está reservada a escuridão das trevas. Pois proferem, verso 18, palavras arrogantes de vaidade e desejo da carne, iludem com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Segue a palavra. Se depois de terem, olha, presta atenção, aqueles irmãozinhos que se desviam dos caminhos do Senhor, presta atenção ao versículo 9. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Vou repetir o versículo 20. Se depois de ter escapado da corrupção, das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Não podemos, querido, de forma alguma, desviar os caminhos do Senhor.
Nunca. Porque o segundo estado torna pior do que o primeiro. Jesus já disse isso de outra forma. Quando o espírito imundo sai do homem, né? Anda por aí, passeando e tal, volta, encontra o coraçãozinho vazio, mas Jesus não está nele, né? Adornado, ele vai, traz com outros 7 espíritos, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Jesus já havia dito isso de outra forma, mas aqui traz uma maneira mais prática. Se depois de terem escapado da corrupção do mundo, mediante o conhecimento do Senhor, Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior. Está vendo, querido, que o Senhor está falando de salvação, de vida eterna, está pregando para nós, está pregando para nós que estamos caminhando, para nós que desviamos, para nós que ainda não aceitamos Jesus, para nós que estamos brincando, né? Vivendo uma vida de pecado, para todos essa palavra. Mas é uma palavra de salvação, é uma palavra de vida eterna. E repito e digo outra vez, não deixe que o inimigo tire o seu foco da vida eterna, da salvação. Não deixe, porque é isso que o inimigo tem feito, tem tirado o nosso foco. É preciso focar na vida eterna e caminhar em direção a ela, e acabou. As outras coisas que se dane. Assistindo o jornal, quando eu assistia, eu parei de assistir tem muito tempo. Depois que eu vi que jornal não fala nada bom, só coisa ruim. Ruim porque não fala a verdade. O jornal fala a verdade que eles querem. Não a verdade, verdade. Então eu falei, não quero ver isso mais. Mas enquanto eu assistia, na época lá que eu assistia, eu notei uma coisa. Eu notei por mais de uma vez, por exemplo, o SBT passava isso bastante. Eu vi umas 2 vezes nesse canal, depois em outros. Eu vi mães desesperadas, avós desesperadas, que acorrentaram os seus filhos ou netos, adolescentes, em mesa e em janela, porque o menino era tão viciado em droga e usava a droga e vendia, que se ela saísse para trabalhar e deixasse ele solto, ele iria para o mundo da droga. E elas diziam, todas 3 que eu assisti falaram a mesma coisa. Para ele não morrer, eu acorrento ele. O que você me diz disso? Uma mãe acorrentar um filho por ele não ir para a droga. Ou uma avó. Sabe qual a lição que eu tirei daquilo? É que quando a pessoa quer ir para o mundo, ninguém segura. Nem a polícia, nem a avó, nem a avô, nem o pai, nem a mãe. Aprendi. Vai ser engraçado. Quando a pessoa quer ir para o mundo, ela vai mesmo. Já vi pastor que para mim era um modelo, um exemplo. De repente o camarada troca a mulher dele por 2 de 20, ou por 1 de 20, né? Como é melhor dizendo. Pensei assim, meu Deus, esse camarada era um exemplo, um modelo. Aí só vai somando comigo o seguinte: quando você quer fazer algo, você faz, ninguém te segura. Você quer ir para a droga, você vai. Você quer ir para o mundo, você vai. Você quer largar a tua mulher, teu marido, você quer casar com outro, você casa. E por que quando o pastor prega que você tem que reconciliar com o Senhor, largar o pecado, viver uma vida reta, você não consegue? Pare e pensa. Pare e pensa. Se eu desembestar na vida e falar que eu vou chutar o balde e vou viver uma vida de pecado, irmão, ninguém. Só aquele que está sentado no trono, se tiver misericórdia, que me segura. Mulher não vai segurar ninguém, nem vocês, se eu resolver. Eu vi isso, eu já vi isso acontecendo. Mas por que quando o pastor prega e fala, larga o pecado, larga a mentira, larga o engano, larga o adultério, larga isso, larga aquilo, porque é questão de salvação, é questão de vida ou morte, a gente não consegue. A gente ouve no domingo e na segunda está fazendo tudo outra vez. E o Senhor está chamando. O Senhor está chamando as pessoas. O Senhor está recolhendo as pessoas. Porque o juízo de Deus é inevitável, querido. É o que nós estamos vendo. É inevitável. E eu venho para te dizer isso, para te encorajar, querido. Você só não larga o pecado porque você não quer. Porque se você cismar de ir para o mundo, ninguém te segura. Você sabia? Ninguém? Não é ninguém mesmo. Conheço alguns militares, aqui na igreja tem alguns, e eles falam que às vezes prende um menino na rua aí, 3 vezes num dia.
quer aquilo e não adianta, querido. Não larga, ele quer. Então por que você também não consegue partir e fazer isso para o lado bom? Não, a partir de hoje eu sou do Senhor e eu não vou viver uma vida de pecado. Tem alguém que pode dizer amém? Você pode, querido, eu estou te mostrando que pode. Porque assim como o outro lá faz o mal, por que ele faz o mal? Porque ele fala que vai fazer? Então você falar também, eu vou largar o pecado a partir de hoje, acabou! E chutar o balde, a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você sabia que menos pode o diabo do que Deus? Mas por que o diabo está vencendo na nossa vida? Ou na tua? Porque ainda não te pegou de jeito a urgência de uma vida santa e de uma vida reta com o Senhor. Não te pegou ainda, querido, de jeito a verdade que a adoração não é cantar aqui nesta frente, não é tocar. A adoração é vida santa e reta na presença do Senhor. Não te pegou de jeito isso ainda. É porque não te pegou de jeito ainda que o Senhor está preocupado sim com a tua roupa que você veste, com o teu cabelo, com o teu movimentar em todos os ambientes. É porque não te pegou de jeito que é questão de caráter. Deus se preocupa, você não pegou ainda. Mas no dia que pegar, querido, você vai ver que é mais fácil ir para o céu do que queimar no inferno. É mais fácil, querido, é melhor, é mais tranquilo ir para o céu do que ir para o inferno. E quem disser que é pior ir para o céu, está errado, é melhor. Quem disser caminhar com o Senhor é pior, é melhor, te digo que é melhor, é muito melhor. Você tem que treinar teu coração, você tem que domar o teu coração, para ele ser sincero, honesto diante de Deus, santo e irrepreensível. Você tem que começar a valorizar aquilo que é santo, puro e agradável. Só isso, mais nada. Aí teu pensamento vai começar a funcionar dessa maneira. É inegável, falei errado, é inevitável, querido, o juízo de Deus sobre aqueles que insistem em viver uma vida de pecado. É inevitável. A Bíblia chega a dizer, terminando esse texto que é duro, uma palavra dura, chega a dizer, irmãos, que melhor lhes fora não terem nem conhecido a justiça, o caminho da justiça, do que conhecendo se desviarem do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo é que sobrevém-lhes o que diz este provérbio verdadeiro. O cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a rolar na lama. É uma coisa muito triste, muito lamentável. Pensa nisso, querido, pensa. Pensa. A terra está repleta de pecado. A terra está repleta de pecado. Mas existe um refúgio, existe um lugar. Existe um lugar. Que é na presença do Senhor. A gente só procura, irmãos, na verdade, a gente só procura o refúgio em Deus é quando machuca, é quando dói. É quando o Senhor toca em alguma coisa. Repito, a gente só procura refúgio em Deus quando o Senhor toca em alguma coisa, quando tira alguma coisa. Quando nos falta alguma coisa. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Olha bem o que o texto diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Por quê? Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará no romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem, ele levanta a sua voz e a terra derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Olha bem, as desolações que ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo.
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Só é refúgio para quem está lá. É isso que o texto diz. Deus é nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então nós não vamos temer que possa fazer o homem mal. Está vendo, querido? É para quem está lá que ele é o refúgio. Para quem está de fora não é. Tem que ir para lá, tem que entrar lá, tem que estar dentro. Há um rio cujas correntes, olha bem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada. No meio da cidade, é lá que você tem que estar. Nessa cidade onde Deus está, ela não vai ser abalada. É o que eu estou falando para você, querido. Tem que estar lá, tem que estar na presença do Senhor. Essa palavra que eu trago para o teu coração nessa noite. Deus tem mostrado, tem falado de todas as formas, mas muita gente ainda duvida. Dia 26 ou 27, não me lembro agora, fevereiro, sexta-feira, completou um ano, mas pelo jeito ninguém fez bolo. Completou um ano do primeiro caso de coronavírus no Brasil. Todos esperavam que em 3 meses, 4, 5, tudo já tivesse passado, para a gente continuar vivendo a farra. Deus já mostrou para nós que não vai ser assim. Não vai ser assim. Você está esperando o que mais? Você vai continuar ainda esperando mais um ano? Mais um ano? Não faz isso, por favor. Por favor. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele vai cuidar. Baixa a tua cabeça e nós vamos orar. Estamos falando de vida eterna, de salvação, de morar com o Senhor. A terra está cheia de pecado. Jesus já dizia: o mundo jaz no maligno. Sempre vai haver livramento e vai haver salvação para aquele que vive uma vida reta na presença do Senhor. Foi assim com Noé, foi assim com Ló, e assim será também nos dias de hoje, agora. Vamos orar, vamos pôr a vida no altar do Senhor. Como é que está teu coração agora, tua vida agora? Como é que está teu coração? Se você partir hoje, ou amanhã, ou daqui a pouco, você vai para onde? Onde você vai passar a eternidade? É isso que importa. É isso que importa. Eu quero orar com você. Se você quiser que oremos. Se você precisa da ajuda de oração para não ser contado com aqueles que vivem no pecado. Noé saiu pregando, ninguém deu ouvido. Todos foram mortos pelo dilúvio. Ló saiu correndo daquela cidade com a sua família e todos que ficaram nela morreram. Estudos arqueológicos dizem que naquela cidade havia em torno de 65 mil pessoas. E a Bíblia relata que só Ló saiu com as suas filhas e sua mulher morreu no meio do caminho. E você? Você vai para onde? Se o Senhor te chama hoje. Se você quer que nós oremos por você,
coloque-se de pé e nós vamos orar pela tua vida. Só ficar de pé já basta e nós vamos orar. Tem mais alguém? Estou pedindo que levante só aquelas pessoas, tá, queridos, que sintam que precisam da oração de força do céu para poder viver uma vida que vai lhes dar a condição da vida eterna. Vamos orar. Peço que você não olhe quem ficou em pé, tá? Por favor. Eu só não chamei aqui na frente mesmo porque para evitar aglomeração. E vamos orar por cada um de vocês, queridos, nessa hora. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Coloco meus irmãos, coloco minha irmã que ficou de pé, reconhecendo que o coraçãozinho precisa de algum preparo, Senhor, para se encontrar com o Senhor. Não pretendemos com esta palavra causar medo nem terror, mas apenas cumprir, Senhor Deus, com o teu chamado de profeta e transmitir a mensagem que o Senhor falou. Essa última visão me atordoou, Senhor. O anjo do Senhor andar pelas ruas e becos da terra e ter encontrado a terra repleta de pecado, e o Senhor ordenar que estava na hora de rasgar o véu. Senhor, tenha misericórdia dos habitantes da terra, dos moradores da terra. Tenha misericórdia das pessoas com as quais eu vivo, Senhor, eu tenho contato. Eu te peço especialmente pelas pessoas que eu pastoreio neste lugar, pelas pessoas que ouvem a minha voz pela internet. Eu te peço especialmente pelas pessoas, ó Deus, que o Senhor tem colocado ao meu alcance, e eu intercedo por elas, intercedo por todas as pessoas do mundo, mas especialmente pelas pessoas que o Senhor me deu a responsabilidade espiritual sobre elas. E eu peço a tua ajuda, o teu socorro. Tenha misericórdia, Pai, tenha misericórdia. Temos vivendo tempos difíceis, Senhor Deus. O inimigo tem tirado o foco das pessoas e colocado o foco nas coisas temporais, e o Senhor tem falado de coisas eternas, de vida eterna. E eu coloco cada um dos meus irmãos que estão de pé nas tuas mãos, das minhas irmãs que estão de pé, e peço graça, amor e misericórdia da tua parte. Sabemos que se estamos de pé, não é porque somos disciplinados ou somos bons, mas é a tua misericórdia que nos sustenta. E eu peço também misericórdia para a vida de cada um deles. Sustenta, segura, guarda, ajuda, tenha misericórdia, dá-nos graça, Deus. Ó Deus, e levanta nesta igreja um exército santo e poderoso que vai morar eternamente no Senhor, vai viver a vida eterna, Pai. Dá força para os meus irmãos e irmãs abandonarem a vida de pecado, a prática de pecado, Senhor, porque o pecado é a única força que pode nos tirar do caminho do Senhor. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Sim, o pecado, ele é o único que pode, e nós pedimos a Ti que dá vitória, dá força sobre toda a sorte de pecado, Deus. Tudo que o Senhor nomeia como pecado, eu peço força e graça para a minha vida, para a nossa vida, para a vida da igreja, Pai. Muito obrigado. Prepara, Deus, prepara o nosso coração para que nós possamos ser encontrados firmes na presença do Senhor e na Tua palavra. Obrigado. Repreenda toda a fúria do inimigo, Senhor. Envia a Tua palavra de autoridade e repreenda toda a fúria do inimigo contra as vidas, para enfraquecer e para desviar os Teus caminhos. Dá graça, ó Deus, que vivamos um novo tempo na presença do Senhor, um tempo, ó Deus, de verdadeira adoração, verdadeira submissão, verdadeira obediência ao Senhor e à Tua palavra. Obrigado. Queima com todo vício, queima, Senhor, e tira tudo aquilo, ó Deus, que nos distancia do Senhor. Obrigado. Ministra a Tua vitória sobre a vida do Teu povo, e Te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Podemos orar? Obrigado, Deus. Te louvo, Te agradeço pelo dia, pela presença maravilhosa do Senhor na nossa vida. Acima de tudo, segura a nossa mão para não pecar contra Ti, Senhor. Queremos vencer o pecado na nossa vida, queremos viver uma vida de vitória, uma vida de graça, e nós precisamos da Tua ajuda, precisamos do Senhor. Eu Te peço proteção para a Tua igreja, mas também peço responsabilidade. De nada adianta o Senhor proteger o Teu povo, ó Deus, não entender o quanto é sério o momento que nós vivemos. Conforta lá o coração da irmã Mari e seus familiares, conforta o coração da irmã Socorro e seus familiares, conforta o coração dos familiares da irmã Geralda, todos eles. Peço ao Senhor que manifesta a Tua graça, o Teu poder, e prepara o nosso coração, Senhor, porque temos nos entristecido muito com as perdas, temos nos entristecido muito com as vidas, Senhor Deus.
que tem pegado esse vírus. Te agradecemos porque o pastor Delfino já compartilhou que está em Vitória, venceu e agora já está trabalhando. Eu te agradeço, te louvo. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja e tenha misericórdia do Senhor. Mais uma vez, nós levantamos nossa voz para pedir ao Senhor que envie a tua palavra de autoridade para cessar com essa pandemia, Senhor. Tu és o único que tem poder e autoridade sobre este vírus e nós pedimos, envie a tua palavra de ordem para cessar essa pandemia. Pedimos também que o Senhor estabeleça o teu reino sobre a terra, o Senhor domine sobre cada um de nós, em nome de Jesus, que nossos olhos possam ver teu reino sendo estabelecido, que o teu nome seja grandemente exaltado sobre toda a face da terra. Guarda-nos, ó Deus, de sermos encontrados com os pecadores deste mundo, Senhor, envolvidos no pecado. Santifica a nossa vida e tenha misericórdia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Que os teus braços sejam fortalecidos pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênção do céu em cima, com bênçãos do abismo embaixo, com bênção da fartura e bênção da prosperidade. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e dê a paz do Senhor para os irmãos. Vai na graça do Senhor, proteja-se, enfim, deixa Deus te guardar e te abençoar e sejamos todos responsáveis e muito responsáveis em nome de Jesus. Deus abençoe.